Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou dando esta matéria agora para o terceiro A. Essa aula é a aula de quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Então, repito, aula do terceiro A, Direito Penal, parte geral, quinta-feira, dia 26/3/2020. Então, continuando a nossa matéria, enquanto nós não temos aí restabelecidos contatos pessoais, continuamos aqui da forma virtual. Essa aula, então, está disponibilizada para o terceiro A, para quinta-feira. A aula de terça-feira já foi disponibilizada, já está à disposição dos senhores. A representante de sala, ela já tem, a Maria, ela tem essa aula, e a partir de hoje eu vou tentar ao máximo aí disponibilizar o meu canal no YouTube. Os senhores podem assistir lá no canal e, como diz os caras, né, dê um tapinha no like lá, em curtir e etc, porque quando eu conseguir mais de 1000 seguidores eu vou poder dar aula ao vivo no YouTube. Aí vai ficar mais fácil, porque aí eu posso fazer lives, né, consigo dar aula ao vivo. Mas de qualquer forma, eu sou meio neandertal com essas tecnologias, vou devagarzinho aqui, já tá bom. Se eu conseguir passar o meu recado para os senhores aqui, eu já estou muito feliz. Que Deus abençoe aí a cada um de nós. Na aula passada nós falamos da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Desistência voluntária é quando o indivíduo deixa efetivamente, na hora que ele vai praticar o delito, ele desiste e não inicia o ato. Então ele pode efetivamente ser isento de responsabilidade penal. Aquele indivíduo que vai roubar um banco, quando ele entra na porta do banco, que ele vai anunciar o roubo, ele desiste, coloca a arma e volta, vira as costas e vai embora. Pode ser preso até pelo porte ilegal de arma, mas não pelo roubo. Falamos também do arrependimento eficaz, artigo 15. O arrependimento eficaz, ele obviamente diz respeito à possibilidade de alguém se arrepender em alguns tipos de crimes. Eu falei bem na aula que eu disponibilizei que tem crimes que não é possível o arrependimento eficaz. Por exemplo, se eu te xingo, eu pratico uma injúria verbal, eu não tenho como me arrepender. Eu já pratiquei, eu posso me arrepender, mas criminalmente já houve. O indivíduo que toca sexualmente uma mulher, que bolina uma mulher mediante violência ou grave ameaça, não adianta ele falar, olha, mas eu me arrependi, eu não tive penetração pênis-vagina. Não interessa, porque o estupro ele se configura com atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, tanto faz. Depois nós falamos do arrependimento posterior, que já muda totalmente. No posterior, os crimes não podem ser cometidos com violência ou grave ameaça e tem que ser realizada esta reparação do dano ou a substituição do prejuízo, né? A reparação do prejuízo ou a substituição, a reposição do dano à pessoa antes do recebimento da denúncia. Então, crimes sem violência ou grave ameaça e pagar o prejuízo tem que ser antes do recebimento da denúncia. Depois nós falamos do crime impossível. Crime impossível lá do artigo 17, o chamado matar o morto. Existem situações que efetivamente não permitem nem a tentativa do delito. Porque, por exemplo, a pessoa está morta, você efetua disparo sem saber que ela estava morta, com ânimos decandi, com a vontade de matá-la. Então, sua vontade era matá-la, era eliminá-la. Mas como fazer se efetivamente não há possibilidade de matar o morto? Então, existem delitos que não são possíveis por conta do chamado fenômeno do crime impossível. O indivíduo quer matar o outro envenenado e entrega maisena acreditando se tratar de arsênico, de um veneno, quando na verdade era maisena. Então também a impossibilidade absoluta pelo objeto empregado, também matar alguém com tiros de espoleta, só se for do coração, que vai atirar um monte de vezes e não vai conseguir matar a pessoa. Depois nós falamos lá do artigo 18, definimos o que é crime doloso, quando a gente quer o resultado ou assume o risco, e o crime culposo, quando ele age por negligência, imprudência e imperícia. Eu lembro que na aula passada eu dei a diferença para os senhores da imprudência, imperícia ou negligência. O crime ou será doloso ou será culposo. Mas pode haver também, que nós vimos na aula passada, no artigo 19, o chamado crime
pré-ter-doloso ou pré-ter-dolo. O que é o pré-ter-dolo? Pré-ter-dolo é quando a gente tem dolo na primeira conduta e culpa na conduta sequencial. Então, por exemplo, a lesão corporal seguida de morte. O indivíduo quer lesionar, e ele tem dolo, ele acerta a perna do indivíduo por dolo, porque ele quer lesionar. Só que há um rompimento de uma artéria, e com o rompimento da artéria, ele acaba efetivamente ocasionando a morte do indivíduo. Não é o homicídio culposo. É uma lesão corporal dolosa seguida de homicídio culposo. Só que ele não vai responder por lesão corporal dolosa mais concurso formal homicídio culposo. Não, ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. Porque o ânimos dele não era de matar, mas sim de lesionar. Então o artigo 19 fala disso. Depois falamos do erro de tipo do artigo 20, que fala lá dos casos em que o indivíduo, acreditando estar agindo de forma correta, acaba por praticar um delito. E eu lembro que o exemplo que eu dei, o indivíduo é ameaçado por um marginal e ele encontra com esse marginal no local ermo, acreditando que esse marginal iria efetuar um disparo, ele pega a arma dele e efetua um único disparo que vem a tirar a vida daquele indivíduo. Quando a perícia chega no local, o indivíduo estava com a mão em cima de uma carteira ou de um celular. Como que você ia adivinhar? Então, nossa vida, torna a repetir, não é um Matrix, não é um filme americano onde o indivíduo saca, atira, o mocinho se esquiva, se esconde e depois atira. A vida real não é assim. Imagine um policial, vai dar uma mão para a cabeça, fala para o indivíduo, ó, mão para a cabeça, coloca a mão, o indivíduo vai e faz menção de pôr a mão na cintura. Como é que ele vai saber que efetivamente o indivíduo ia pegar uma carteira para mostrar o RG? Não tem como. Então, infelizmente, seria o caso. Outro exemplo também que isenta o indivíduo de dolo e de culpa é o chamado estupro de vulnerável etário. Eu não falei na aula passada, eu lembrei agora. Imagine os senhores que o indivíduo vai até uma balada e nessa balada é proibida a entrada de menores de 18 anos. Se está escrito lá que é proibida a entrada de menores de 18 anos, pressupõe-se que todas as pessoas que estão ali têm no mínimo 18 anos, né? Tanto homem quanto mulher. Só que uma menina pegou o RG falso da mãe, da irmã, muito parecidas, pegou o RG da irmã, o RG é verdadeiro, mas ela estava usando de forma falsa, né? Se arrumou com uma roupa da noite, fez o cabelo, maquiagem, estava lá totalmente adulta, não sendo adulta, e tinha 13 anos de idade, tinha uma complexão física grande, tinha seios já, tinha uma aparência maior de 13 anos pelo menos. Vai para essa balada, conhece o indivíduo, papo vai, papo vem, o indivíduo dá aquela velha e manjada frase célebre, vamos para um lugar mais calmo, Abatedouro Futebol Clube, não tenho dúvida disso. E leva a menina para o apartamento e acabam tendo relações sexuais. Acabam dormindo, no outro dia de manhã a família desesperada atrás, até que uma amiguinha fala, olha, eu conheço, ela saiu com um amigo meu, ele mora em tal lugar. Quando batem na porta lá do prédio, a menina desce toda descabelada junto com o rapaz maior de 18, ela menor de 14. Olha que situação. É feito o boletim de ocorrência, mas aí vai se provar que ele não agiu com dolo, porque ele não sabia que ela tinha menos de 14, e também não agiu com culpa, porque não há estupro culposo. Nesse caso, ele estaria livre. Depois nós falamos lá do erro sobre a ilicitude do fato, né, que o indivíduo não pode alegar a ignorância da lei, ninguém pode alegar que não conhece a lei, só que o erro sobre a ilicitude do fato, ele pode efetivamente isentar de pena, e ele fala, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se ele não tinha como saber, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Nós falamos isso na aula passada também. Dei como exemplo prático o turista oriundo de um país em que se admite a poligamia, o qual se casa no Brasil, que nós temos um sistema monogâmico, onde você só pode casar com uma única pessoa, um homem e uma mulher. Ainda não se permite o casamento civil de homem com homem, mulher com mulher, tá? E efetivamente não se permite aqui a poligamia,
que a bigamia em diante já seria crime, lá do artigo 235 do Código Penal, vocês vão ver isso no 4º ano. E existe o segundo exemplo que eu falei, o marido que a pedido da mulher desliga os aparelhos para cessar o sofrimento da mulher, a chamada eutanásia. Tanto um caso quanto o outro, a lei não permite que isso seja feito. No primeiro caso, ele poderá ser isento de pena, porque ele não tinha conhecimento, era inevitável, ele não tinha conhecimento nenhum da legislação brasileira, ele não sabia que efetivamente aqui era proibido se casar com mais de uma pessoa, até porque a cultura dele permitia. Já no segundo caso, não, porque é do conhecimento de todos que não se pode tirar a vida de ninguém. Então ele responderia. Agora, a partir de hoje, nós vamos falar da coação irresistível e obediência hierárquica. Coação. Quando você se sente coagido, você se sente constrangido. E sob coação, obviamente, você não irá agir de uma forma normal. A coação irresistível, ela se difere da obediência hierárquica, porque na coação irresistível, qualquer um pode ser o autor, qualquer um pode ser a vítima. Na obediência hierárquica, como o próprio nome diz, tem que haver uma subordinação, o subalterno e o superior. Então, olha só o que diz o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Eu vou falar os dois exemplos, eu explico, talvez dê até mais exemplos para os senhores entenderem. Na coação irresistível, o gerente do banco entrega a senha para marginais que estavam na posse do seu filho e os mesmos roubam o banco. Olha só, os marginais foram ao banco, chegaram sem arma, sem nada, para o gerente falar o seguinte: olha, nós estamos em poder do seu filho. Se nós pegamos seu filho na porta da escola, estamos com ele no cativeiro. Se você não der a senha para eu sacar o valor que eu quiser aqui, eu vou matar o seu filho. O gerente não é subordinado dos marginais, não é superior dos marginais, então não há relação hierárquica. Mas ele está sofrendo uma coação irresistível. Por que coação irresistível? Porque ou ele faz aquilo, ou o filho dele será morto. Nesse caso, então, se ele praticar essa conduta, ainda que depois se descubra que ele forneceu a senha, ele estará amparado pela excludente da culpabilidade. Aqui não é excludente da ilicitude. Eu já falei para os senhores, o artigo 20, o 21 e o 22 são excludentes da culpabilidade e não da ilicitude. Tiram o dolo, a culpa do agente aqui, nesse caso. Porque o agente não tem outra escolha. Então, no primeiro exemplo, seria isso. O gerente não tem outra escolha. Infelizmente, ele vai, sim, entregar tudo que for necessário para poder salvaguardar a vida da sua família, em especial do seu filho. E no segundo caso, da obediência hierárquica, prestem atenção, aqui já fala de hierarquia, de subordinação. Olha o que fala. Policial militar mantém indivíduo preso por tempo indeterminado, obedecendo a ordens de seu superior, que alega que o mesmo está detido para averiguação. Desde 1988, com a promulgação da nova Constituição, foi proibida qualquer detenção de qualquer pessoa para averiguação. Ou você prende em flagrante delito, vocês vão ver essa matéria no 4º ano, no artigo 302 do Código de Processo Penal, ou você prende por prisão temporária, que é uma prisão de 5 dias prorrogáveis por mais 5 em crimes comuns, 30 dias prorrogáveis por mais 30 em crimes hediondos, está lá na Lei 7.960 de 89, ou se prende por prisão preventiva, que está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. E são 4 situações: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução processual e garantia da aplicabilidade da lei penal, de punir o indivíduo com a pena que lhe foi atribuída. São as 4 situações. Então, fora essas situações, flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, não há mais nenhum tipo de prisão civil, mas não vamos falar sobre ela aqui, que é permitida, tá? Em lei, por força da Constituição. Então, a prisão para averiguação, ela é ilegal, totalmente ilegal. Só que
O policial militar, ele trabalha sob subordinação. Então imagine que o policial está na guarda do quartel, e é muito comum a sentinela ficar na guarda do quartel. E lá na guarda do quartel, ele está lá, chega o tenente, o oficial, e fala o seguinte: olha, nós estamos na captura dos parceiros dele, você segura esse cara aqui até segunda ordem. Se soltar, você está preso. O policial é óbvio, ele não vai soltar, ele vai manter aquele indivíduo na guarda, detido até segunda ordem. Só que depois vai se fazer um levantamento e contra aquele indivíduo não há nada, não há uma prisão em flagrante, não há uma prisão preventiva, não há prisão temporária. Logo, aquela detenção para averiguação foi ilegal. Então, nesse caso, quem vai responder? Quem emanou a ordem, quem deu a ordem. No caso, o tenente que mandou a sentinela manter aquele indivíduo preso. Então, essa é mais uma excludente da culpabilidade. A coação irresistível ou ainda a obediência hierárquica. Um exemplo que nós temos de obediência hierárquica, que inclusive é a tese dos policiais, foi o caso do coronel Biratã no massacre do Carandiru, onde morreram 111 detidos lá. Eles alegam que eles entraram e agiram estritamente sob obediência hierárquica do coronel que comandava lá e do secretário da Segurança Pública, que à época era o Fleury. Tanto que todos eles foram ouvidos, menos o coronel que acabou já falecendo. Tá? Então essa é a alegação de obediência hierárquica. Tá bom? Depois, classe, nós vamos começar a falar das excludentes da ilicitude. Na doutrina, vocês vão encontrar essa matéria com dois títulos: excludente da ilicitude ou excludente da antijuridicidade. Olha que interessante, excludente da ilicitude ou excludente da antijuridicidade, as excludentes dos antijurídicos. Então, nesse caso aqui, a excludente da ilicitude está lá a partir do artigo 23 do Código Penal. E são 4 as excludentes da ilicitude. Gravem, porque essa questão eu sempre pergunto em prova, sempre cai em exame de ordem, sempre cai em concursos públicos, porque não tem jeito. Essas excludentes, elas tiram a conduta, elas tornam a conduta que a priori seria ilícita em uma conduta lícita. Porque, por exemplo, matar alguém não é permitido. Os senhores, se tivessem em sala, eu ia perguntar: sala, é permitido matar alguém? Vocês iam responder em uníssono: não. Mas existem situações que são exceções que permitem que alguém mate uma outra pessoa. Então, essas são as exceções, essas são as situações, as excludentes da ilicitude. Permitem que você, entre aspas, pratique o delito sem que esse delito seja efetivamente punido por crime. Ela é tão séria que lá no artigo 397, inciso 4, que vocês vão ver no 4º ano, e no artigo 386, inciso 6, que vocês vão ver também no 4º ano, final do 4º ano, permite-se a absolvição pelas excludentes da ilicitude. Se absolve um indivíduo pela excludente da ilicitude. Eu vou falar uma por uma, vou exemplificar uma por uma e vou explicar uma por uma para os senhores. O primeiro, o artigo 23 diz: não há crime quando o agente pratica o fato. Então ele tira a conduta antijurídica, deixa de ser antijurídico e se torna uma conduta jurídica. Por isso que é excludente da ilicitude ou da antijuridicidade, tá? Inciso 1. Quem pratica o delito, não há crime quando o agente pratica o fato. 1. Em estado de necessidade. Eu vou falar de um por um, depois explico um por um. Inciso 2. Em legítima defesa. Olha o segundo caso. A legítima defesa, ela pode ser própria de terceiros, real, quando eu vejo que estou sendo atacado, ou putativa do caso do erro de tipo que nós falamos lá atrás, daquele agente que acha que vai ser atacado, etc, etc, etc. 3. Em estrito cumprimento do dever legal, que é o terceiro caso, ou no exercício regular do direito.
Então vamos começar a conceituar uma por uma, eu vou explicar para os senhores e os senhores vão entender. O artigo 24 fala que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. O exemplo maior que eu sempre dou do estado de necessidade é o caso do Titanic. Lembram lá da Rose, a Kate Winslet, mais o Jack, que era o Leonardo DiCaprio? Ele, num ato heróico, quando o Titanic deu a última afundada, ele pegou um pedaço de madeira razoável, ele deitou a Rose lá e ficou literalmente ao seu lado, acabou morrendo duro. Esse homem morreu duro ao lado da mulher amada mesmo, literalmente. Morreu lá, travado. Morreu de hipotermia, foi congelado. Foi um ato romântico, foi um ato super lindo, que deu inclusive um grande ápice para o filme, né? Foi assim a parte triste, que todo mundo chorou, mas em contrapartida foi assim o ápice do filme, né? Que mostrou que o amor superava tudo, que um cara pobre, que não tinha nada, acabou dando a vida por uma nobre, porque o amor que ele sentiu por ela foi uma coisa tão fulminante que fez com que ele desse a própria vida para salvá-la. Quem não assistiu, eu acredito que é até absurdo falar isso, acho que todo mundo assistiu, mas se alguém não assistiu, é fácil